Sabe, sempre existiu essa ideia de uma distância, quase um abismo entre o céu e a terra, né? Entre o divino e o humano. Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa história fascinante, lá do livro de Êxodo, que revela o projeto simplesmente audacioso de Deus para construir uma ponte sobre esse abismo. E essa construção, essa ponte, ela começa a ser erguida bem ao pé de uma montanha. Um lugar de encontro que era, ao mesmo tempo, glorioso e, bem, aterrorizante. E é ali que surge a pergunta que vai guiar toda a nossa história. Vamos começar então lá no Monte Sinai, um cenário de eventos realmente dramáticos. É que ali a glória de Deus apareceu como um fogo consumidor. E no meio desse temor todo, foi proposto um acordo, sabe? Uma aliança formal. E olha só que interessante. A gente vê aqui diferentes níveis de acesso à presença de Deus. Quase como degraus, né? O povo tinha que ficar lá embaixo. Os anciãos podiam subir uma parte do caminho, mas só Moisés foi chamado até o topo. Isso mostra de cara a distância que existia. Era bem claro que precisava de um intermediário e que era Deus quem controlava os termos de como se aproximar. E a resposta do povo foi unânime, cheia de um entusiasmo que parecia muito sincero. Eles fizeram essa promessa ousada, todos juntos, de que iam obedecer a cada mandamento de Deus. Uma promessa que, como a gente vai ver, seria bem difícil de cumprir. E aqui está o ponto-chave. As fontes mostram que havia uma falha fundamental nessa promessa. Ela não nascia da dependência em Deus, mas sim da autoconfiança humana, sabe? E isso acabou preparando o terreno para o problema central que essa aliança mais tarde precisaria resolver. Para selar esse pacto, foi feita uma cerimônia muito poderosa e solene. O sangue dos sacrifícios era aspergido no altar e também no povo. Isso unia os dois lados, simbolicamente, e mostrava a seriedade de vida ou morte desse compromisso. E mais importante, já apontava para um sacrifício futuro. Então, como é que Deus responde a uma promessa que ele sabe que as pessoas não conseguem cumprir sozinhas? Ele não se afasta, muito pelo contrário. Ele apresenta um plano super detalhado para se aproximar ainda mais. E a essência de tudo está bem aqui, nesse comando. É ele que revela o objetivo final. O desejo de Deus não era ficar distante lá na montanha, era habitar bem no centro da vida do seu povo. Mas, veja bem, essa não era uma tenda qualquer. Era um projeto com muitas facetas, sabe? Desenhado para ensinar, para representar realidades do céu e para resolver aquele problema da proximidade de um jeito que o povo pudesse suportar. E olha, cada detalhe ali tinha um propósito. Agora vamos entrar no tabernáculo para a gente ver como cada peça do mobiliário era, na verdade, uma lição física, um símbolo que apontava para uma realidade bem mais profunda. O primeiro objeto que qualquer pessoa via ao entrar no pátio era o altar de bronze. Era ali, naquele lugar, que a jornada de adoração realmente começava. Esse altar era uma lição visual muito forte. A mensagem era clara. Para se aproximar de Deus, primeiro era preciso reconhecer o pecado e a necessidade de expiação pelo sangue. Na essência, era uma grande prefiguração da cruz. Agora a gente vai para o objeto mais sagrado de todos, que ficava lá no lugar santíssimo, uma caixa de madeira toda revestida de ouro puro. Essa arca era, de fato, o centro de comando de tudo. Funcionava como a representação física da aliança de Deus e do seu governo. Era o lugar exato onde o céu e a terra se encontravam para que houvesse comunicação. Dentro do lugar santo, a gente encontra mais duas peças de mobiliário que serviam como lembretes constantes do caráter de Deus. Juntos, esses objetos simbolizavam uma verdade muito profunda, que Deus provê tanto o sustento para a nossa jornada, quanto a luz para guiar o nosso caminho. O tabernáculo físico foi um passo importantíssimo e super necessário, mas as fontes deixam bem claro que ele era uma sombra, uma prévia de uma realidade ainda maior que estava por vir. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente percebe uma progressão muito clara e bonita. A morada de Deus, o lugar da sua presença, sai de uma construção física e passa a ser uma pessoa, Jesus. E finalmente vai para o espaço mais íntimo de todos, o coração humano. O relacionamento fica cada vez mais pessoal. A grande lição de toda essa jornada é exatamente esta. O desejo de Deus de morar com as pessoas se tornou progressivamente mais e mais íntimo. A cada passo, ele se aproxima mais. E assim, essa longa jornada da montanha até o tabernáculo termina, na verdade, com este convite
que é profundamente pessoal. A grande questão da história muda. Deixa de ser como um Deus santo pode morar entre um povo imperfeito e passa a ser uma pergunta ainda mais íntima e transformadora. Como ele pode morar dentro de uma pessoa?